Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos para a nossa aula sobre sistema respiratório. É um pouquinho mais teórica do que a aula anterior, que era do sistema cardiovascular. Por falar nisso, né, então uma breve revisão, o que eu gostaria muito que vocês guardassem do sistema cardiovascular, né, que nós temos ali o nosso coração e os vasos, né, e o sangue, que o nosso sistema é formado por artérias e vasos. Na maioria das vezes, as artérias levam sangue rico em oxigênio para oxigenar os tecidos, e as veias trazem o sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, para ser oxigenado pelos pulmões. Nós temos no coração 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? O nosso ventrículo esquerdo, ele leva sangue para todo o corpo pela artéria aorta, e daí as veias cavas trazem o sangue pelo átrio direito. Daí o nosso ventrículo direito vai levar esse sangue para ser oxigenado lá no pulmão, e o nosso átrio esquerdo vai trazer esse sangue que foi oxigenado no pulmão para o coração de novo, para que ele seja novamente bombeado para toda a nossa circulação sistêmica via átrio esquerdo. Ok? Então a gente tem que tentar, não é decorar, é entender essa sequência, né? Então, mudando de saco para mala, mas ainda continuando sendo algo que transporta, porque é próximo, sistema respiratório e cardiovascular, então eles têm relações pela questão da oxigenação sanguínea, que é o que nos mantém vivos, né? Ali a gente vê então a imagem dos nossos pulmões no meio da caixa torácica. E qual é a função da respiração, né? Nós temos duas fontes de energia, os alimentos e o oxigênio. O oxigênio a gente obtém quando inspiramos, quando puxamos o ar pelas narinas, né? Ele adentra o nosso sistema respiratório, daí ele passa para o nosso sangue e vai permitir a respiração das nossas células. E daí, quando nós expiramos, soltamos o ar, nós liberamos o produto disso, que é o dióxido de carbono. Então, pessoal, a respiração ela ocorre em fases de 1 a 5, e é assim que didaticamente eu tentei dividir a nossa aula aqui hoje, ok? Na fase 1, a gente tem a entrada do ar no alvéolo, que é a ventilação. Na fase 2, que é a perfusão, conhecida também por fase Q, o fluxo sanguíneo pulmonar da circulação pulmonar. Na fase 3, a gente tem a difusão, é a troca gasosa lá no alvéolo, na parte final, lá na menor partezinha do pulmão. Depende de uma boa relação, né, de uma boa ventilação e perfusão. A fase 4 é o transporte dos gases dentro dos vasos sanguíneos. E a fase 5, que é quem regula a nossa respiração, que ela pode ocorrer de forma voluntária, né? Por exemplo, agora eu posso parar de respirar. E involuntária, por exemplo, quem aqui que pensa em respirar para dormir, né? Eu não. Fase 1 da respiração, a ventilação. Na ventilação pulmonar, então, a gente vai ter a renovação do ar nos alvéolos, né? A gente já vai ver quem são os alvéolos. Vamos ter os músculos que movem a caixa torácica. E é bem importante a gente entender aquele item 3 ali, pessoal, que a inspiração ela é ativa e a expiração é passiva, tá? Ou seja, a inspiração ela demanda gasto energético, não é que ela é voluntária, ela é ativa pela demanda gasto energético. Agora, a expiração é um mero relaxamento de tudo e o ar sai, então a gente não demanda gasto energético para isso. Com exceção para a expiração, que ali está com S, um erro horroroso, né? Expiração com X forçada, né? Que ocorre durante, por exemplo, exercícios vigorosos como a corrida. Daí aqui a gente tem uma ilustração das partes do sistema respiratório, que começa lá em cima com a cavidade nasal, seguida da faringe, daí a laringe, daí temos ali as cartilagens da traqueia. A traqueia se bifurca nos brônquios, o brônquio se divide nos bronquíolos, né? E nós temos os pulmões, um de cada lado, a pleura que recobre os pulmões, embaixo dos pulmões o músculo diafragma,
entre as costelas, os músculos intercostais. Lembrando a anatomia da nossa caixa torácica, que estudamos lá em Morfofuncional 1, por isso reforço que pedi a revisão para vocês na primeira semana de aula. Temos o osso externo, ligado às 7 costelas verdadeiras, As 3 falsas são ligadas à 7ª costela e as 2 últimas costelas são flutuantes. Então, esse é o envoltório ósseo que protege, as nossas vísceras do sistema respiratório. Tá? Daí é bom que a gente entenda também que nós temos um trabalho muscular importante envolvido com o ato de inspirar e expirar, por exemplo, agora a gente está em tempos de coronavírus, se fala muito que é difícil o desmame, a retirada do paciente entubado do tubo. Por quê? Porque quando a máquina respira por nós, a gente deixa de ter voluntariedade, a gente deixa de ter o nosso trabalho muscular, a contração dos músculos para executar a nossa respiração, esses músculos vão ficando fracos e agora a gente vai ver quantos eles são e quando eles deixam de treinar porque a máquina está fazendo as vezes dele, quando preciso retirar o paciente da máquina, eu preciso fazer um treinamento de força muscular também, gente, de resistência. Inspiratórios, então eu tenho o diafragma, que é aquele músculo grande que separa a caixa torácica de abdômen. Tem os intercostais externos, que ficam entre as costelas do lado de fora. Tenho músculos acessórios, que auxiliam, que é o escaleno, a gente já vai ver a imagem, transverso do tórax, serráteis, peitoral maior e menor. E expiratórios, os intercostais internos, que ficam dentro, das nossas costelas, ali por dentro da caixa torácica. E os abdominais também, por exemplo, quando a gente pega aí tosse, Deve ter feito um barulhão horroroso aí, que no meu ouvido fez. Mas tuçam e vejam como os nossos músculos abdominais exercem força, para que a gente tenha um fluxo aumentado de expiração. Então, numa expiração forçada, reto abdominal, oblíquo interno e externo e transverso do abdômen também auxiliam. Então, vejam lá, a gente tem desde esternocleidomastoide e escalenos ali em região de pescoço, até os intercostais na região da caixa torácica, os oblíquos, reto abdominal, transverso e o nosso diafragma. Aqui a gente tem no primeiro desenho, olhem abaixo daquela seta vermelha, que está abaixo do diafragma. Ela está dizendo que na inspiração, o ar entra nos nossos pulmões e o nosso diafragma é rebaixado, ele se contrai. Na expiração, o nosso diafragma relaxa e ele se eleva, então ele comprime os nossos pulmões e o ar é forçado a sair para fora. Tá? Por isso que a expiração é passiva. Divisão do sistema respiratório. Agora a gente escuta, porque fulano teve um problema de vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Quem são estas moças, Então, o trato superior é tido como a cavidade nasal, faringe e laringe, e o trato inferior daí já é traqueia, brônquio e pulmão, tá? Então, a gente tem ali de frente, olhando uma figura mais ilustrativa, vias inferiores e vias superiores. Do trato superior, a gente tem o nariz, com a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar. A faringe, a faringe ela é uma cavidade que ela é comum ao ar e aos alimentos. Na laringe, a gente tem apenas o ar passando, então observem ali na figura abaixo, Faringe, mais acima. E mais abaixo a gente tem a laringe na frente, tá? Que é por onde passa só ar, e o esôfago para trás, por onde passa a comida. E daí a gente tem ali, enxerguem escrito língua, e abaixo da língua a epiglote. É a epiglote que fecha a laringe e faz com que o alimento vá para o esôfago, que a gente não broncoaspire, não respire o alimento, tá? Eu trouxe até uma animação de 30 segundinhos para vocês sobre a deglutição. Quero que vocês prestem atenção sobre o papel da epiglote. Então, a gente vai ver ali a mastigação, se iniciando.
Então, todo o movimento da língua, né, e os dentes triturando o alimento, daí o alimento vai sendo posteriorizado em relação à língua. A língua jogou ele para trás e olham lá, vai cair sobre a epiglote que fechou ali a laringe e daí foi para o esôfago, tá? Então, é aquilo que a gente diz, ó, a laringe, ela está na frente, ela é só aérea, e o esôfago, né, está atrás, onde vai os alimentos. Vamos ver de novo a animação? Alimento para trás, né? Ali a epiglote vai fechar a laringe e o alimento cai no esôfago para ir para o estômago e protegeu ali a via aérea, ok? Isso é muito importante, né? No idoso, por exemplo, esses reflexos podem ser diminuídos, na criança também. A gente broncoaspira um alimento dentro do pulmão, dependendo do tamanho do alimento, ele obstrói a via aérea e a pessoa vai a óbito na hora, senão o alimento vai se armazenar lá, vai criar uma infecção que vira uma pneumonia, tá, gente? Então não pode. Então a gente tem ali a laringe, né? E um comparativo, tá? Com o tamanho dela e a epiglote, as cordas vocais, a traqueia ali e o esôfago. No trato respiratório inferior, então, a gente tem a traqueia, que é um tubo fibrocartilaginoso que está ligando via superior e inferior, os brônquios que se ramificam como árvore e vai chegar lá no alvéolo, que é a unidade funcional do pulmão, né, por meio dos bronquíolos, que são fininhos. O pulmão, então, ele pesa em torno de 700 gramas e com 25 centímetros de altura. O pulmão direito ele é maior, se divide em 3, e o pulmão esquerdo é menor e se divide em 2. As divisões do pulmão são chamadas de lobos, né? Os lobos do pulmão direito são superior, médio e inferior, e do pulmão esquerdo, superior e inferior, que daí ele dá o apoio ali para a cavidade cardíaca, né? Logo, o direito vai ter uma área de troca gasosa maior. Daí, pessoal, a gente consegue ver o bronquíolo principal direito e esquerdo se ramificando, o brônquio principal direito e esquerdo se ramificando nos bronquíolos, e os bronquíolos vão se ramificando e lá dentro dos lobos formam os alvéolos, né? De modo que se a gente dissecar e deixar só os alvéolos, vejam os brônquios e bronquíolos, vejam que linda árvore, né? Forma a nossa via aérea. Tá? E daí, se a gente for pensar, então, a traqueia e os brônquios e os bronquíolos são a zona de condução. O ar passa, mas ele não está fazendo troca gasosa. Daí, o bronquíolo respiratório, a gente tem uma zona de transição para a zona respiratória, que são os alvéolos, né? Que é onde tudo ocorre, onde a gente troca oxigênio por gás carbônico, tá? Então, o alvéolo é a nossa área de troca gasosa, eles parecem cachinhos de uva, né? Nós temos aproximadamente 300 milhões de alvéolos por pulmão. Daí a gente ainda tem como anatomia as pleuras, né? Pleura parietal, que está mais ligada à caixa torácica mais externa, e pleura visceral, mais ligada ao pulmão, à víscera. Elas têm função de lubrificar, para que haja uma movimentação sem atrito, e também de manter a pressão negativa, que é o que mantém o pulmão distendido. E daí, lembram que a gente tinha lá no coração a questão dos volumes? No pulmão a gente também tem, né? Para que serve o volume? Para a gente entender como funciona, para a gente ver se está normal ou patológico, por exemplo, para entender que no exercício físico eles são alterados, né? Várias funções. O volume corrente, né? Cada ciclo respiratório a gente troca 500 ml, tá? De ar. O volume de
Sim, e quando a gente pensa que a gente inspira só oxigênio, não. A fração inspirada de oxigênio é 21%. A gente não respira oxigênio puro, inclusive é excitotóxico, é tóxico para as nossas células. Daí a gente tem o volume de reserva inspiratório. Numa inspiração forçada, eu posso inspirar até 3.000 ml, 3 litros de ar. Numa expiração forçada, até 1.100 ml, mais de 1 litro. E ainda assim há um volume residual que permanece na via aérea, que mantém inclusive ela aberta, sem colabar, sem fechar, de 1.200 ml. Tá? E daí existem capacidades respiratórias, se for ver um laudo de espirometria, por exemplo, que os corredores fazem para acompanhar a função e dar parâmetros de treinamento. Volume de reserva inspiratória mais volume corrente dá capacidade inspiratória, né? Daí tem a capacidade residual funcional, que soma o reserva inspiratório com residual. Temos a capacidade vital, que é a reserva inspiratória, corrente e reserva expiratória. Quando somamos todos os valores, temos a capacidade pulmonar total, que é em torno de quase 6 litros, tá? E esse volume corrente, né, é bacana a gente saber que ele é o volume de ar nos alvéolos e o volume do espaço morto. Então, eles chamam de espaço morto, é esse espaço que tem nas vias aéreas, onde fica um ar ali retido, que se perde. Daí a gente tem uma outra questão, né, que a gente tem nos alvéolos o surfactante. Então, se a gente pensar assim, vocês já ouviram falar que o bebê, quando está perto de nascer, se vê que vai ser prematuro, é administrado corticosteroide, uma injeção para amadurecimento do pulmão? É para amadurecer o surfactante. O que é o surfactante? Se eu pegasse isso aqui fosse um plástico, eu molhasse e colocasse num vidro, grudava, certo? Isso se chama tensão superficial. Me desculpem. O surfactante é como se fosse um detergente que quebra isso para que não grude, para que os alvéolos não fechem, tá? Então precisa ter esse líquido lá dentro dos alvéolos e isso só se desenvolve muito próximo do nascimento. Quando meu filho ia nascer, a gente sabia que ia ser prematuro, a gente precisou utilizar desse medicamento para isso, né? E isso impede que os alvéolos colabem, fechem, né? Então, a gente tem células ciliadas nas nossas mucosas que fazem limpeza do muco, né? Que a gente vê que ele aumenta, por exemplo, quando estamos resfriados, né? E nos alvéolos, então, a gente tem uma tensão superficial alta, né? Que é pelo excesso de água, que favorece esse colabamento, e é o surfactante que vai reduzir essa tensão superficial, né? Junto com isso, a pressão negativa da pleura vai ajudar a manter o pulmão aberto, distendido. Daí vamos para a fase 2 da respiração, que é a perfusão. Na perfusão, o sangue chegou no pulmão, né? Então, o sangue entrou lá no pulmão. E na difusão, a gente vai ter, então, a troca gasosa. Tá? Então, depois da ventilação e da perfusão, né? Dentro de toda a superfície pulmonar, que é aproximadamente um campo de futebol, né, 80 metros quadrados, a gente tem a hematose. É assim que se chama o trocar de dióxido de carbono por oxigênio, tá? Então, por difusão, né, a gente tem a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? Então, o sangue arterial, né, vem rico em oxigênio e o sangue venoso vem rico em CO2, a gente vai tendo as trocas. Na fase 4, vai ser o transporte desses gases, né? Então, o oxigênio proveniente da inspiração é transportado lá dentro das células vermelhas, da hemoglobina, né, no sangue. 97%. E só 3% vai no plasma porque é pouco solúvel, né? E dos capilares teciduais, o oxigênio é liberado para ser utilizado para as células nas nossas funções vitais, na respiração celular, tá? Então, aqui vem uma parte mais textual da aula, gente, mas eu queria que vocês tentassem manter o foco para acompanhar, porque é bem importante. Depois eu estou deixando os textos de apoio para vocês. O dióxido de carbono, ele vem, né, o CO2, da queima da glicose dentro da célula. A função do CO2 é manter o pH do nosso sangue, tá?
Para o pH do nosso sangue é mais importante manter o equilíbrio do CO2 do que o O2. Então, parte do CO2 ele é transformado na forma de bicarbonato dentro da hemácia, ou dissolvido no plasma, ou ligado à hemoglobina. Então, vamos lembrar uma coisa lá de química básica, né? Solução neutra pH 7, solução ácida pH abaixo de 7, solução básica maior que 7, ok? Básico ou alcalino. O sangue nosso tem um pH super sensível, né? Quando eu fazia os estágios da UTI, então a gente fazia a gasometria arterial e via lá que o pH tinha que ficar entre 7,35 e 7,45. Mais especificamente, né? O pH arterial entre 7,36 e 7,44. Então a variação é mínima, né? Rico em oxigênio, tá? Quando começa a mudar disso, vai se tornando bem trágico para o organismo e vai ficando incompatível com a vida. No sangue venoso, que é rico em CO2, daí já muda um pouquinho, mas é mais justo o intervalo ainda, entre 7,44 e 7,46. Se a gente vê o pH sanguíneo abaixo de 6,9, a acidose é a morte. Acima de 7,7, a alcalose também é morte. Daí o corpo sempre tenta compensar, gente. O transporte dos gases é para isso. Quando aumenta o CO2, né? Aumenta os íons H+, o pH cai, ou seja, a acidose, que vai causar depressão e coma. Como que o corpo compensa? Aumentando a frequência respiratória para eliminar CO2. Quando baixa o CO2, ao contrário, eu vou diminuir a frequência respiratória para reter CO2, porque senão eu vou ter uma alcalose e vou ter excitação do sistema nervoso em convulsão. Então, o maior problema não é a falta de oxigênio, tá, gente? Mas sim o acúmulo na valente, ali faltou um acento, de CO2, tá? Então, se eu hiperventilo, se eu aumento a frequência respiratória, eu aumento a excreção, a eliminação do CO2, tá? Isso não altera o oxigênio. Por que a gente não altera o oxigênio? Porque o oxigênio está lá dentro da nossa hemoglobina, né? Dentro da célula vermelha do sangue. E se eu hipoventilo, né, eu diminuo a minha frequência respiratória, por exemplo, eu aumento a captação de CO2, mas também não altero o O2 que está na hemoglobina. Daí, na última fase, que eu acho que talvez seja mais assim teórica, meio densa de se compreender, que é a regulação da respiração. Eu até trouxe textos depois para isso. Mas acompanhe a nossa sequência lá. No repouso, inspiramos e expiramos 500 ml por ciclo. Mais ou menos 12 vezes no minuto, então mais ou menos 6 litros, né, de ar entra e sai em um minuto. Na atividade física, como a célula produz mais CO2 e consome mais O2, precisa aumentar essa ventilação para evitar ou hipercapnia, que é excesso de CO2, ou hipóxia, que é a falta de O2. As duas podem levar a um estado de acidose e morte, né, que se não tratada, não compensada, né, pode causar morte. Então, como que a gente controla a respiração? De duas formas, tá, gente? A gente tem o controle voluntário, que falei para vocês que voluntariamente ou involuntário, né? Para realizar funções que sem ela seria impossível. Voluntário, por exemplo, a gente brinca que é só aprender o ar, mas não para falar, para uma apneia no mar, por exemplo, e involuntário, que é o que vai manter a respiração inconsciente a maior parte do tempo, né? Para dormir, por exemplo. Então, o controle da respiração, ele é metabólico, ele é químico do sangue, né? A gente fica até sem respirar por um tempo, mas depois de um tempo o nosso controlador metabólico supera o número de estímulos e obriga a gente a realizar a respiração. Então, a gente tem um controlador central que está lá na ponte, na medula e em outras partes do nosso cérebro. Uma saída, né, os efetores, os realizadores, os músculos respiratórios. E a entrada, quem alimenta esse controlador central, os nossos sensores, são os quimiorreceptores, que estão no pulmão e outros receptores, tá? Então, assim, brevemente, como que é o nosso esquema de controle? Os sensores mandam uma ordem para o controlador central no sistema nervoso, tá? A gente tem dispositivos que medem o nosso sangue, como está, a concentração dos íons nas artérias, principalmente na aorta e na carótida, e também lá no bulbo. Em cada respiração, esses receptores entram em ação, tá? E se não tem estímulo aos receptores, a respiração não ocorre, né?
E tudo que eles vão fazer é detectar os estímulos e transmitir pelo nervo vago, né, o controlador central, para ordenar que os músculos respiratórios contraiam e a gente inspire ou não. Tá? Daí, pessoal, eu tentei não puxar demais essa aula, mas a gente que vai trabalhar na escola, a gente precisa ter uma noção de como que se respira e uma base para saber, se eu for tentar aprofundar meus estudos em fisiologia do exercício, como que as coisas ocorrem. Né? Mas esse é um sistema que é um pouco mais denso, não pelas partes anatômicas, mas pela fisiologia ali do como tudo acontece, da questão do equilíbrio de pH sanguíneo, né? Então, eu vou deixar com vocês os textos do meu professor Milton, que são bem bacanas para a gente ler para complementar essa aula, tá? Qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, lucianavainert.gmail. A gente pode agendar horário de atendimento individual online, tá? O nosso próximo sistema, creio que já vai ser um pouco mais interessante para vocês daí, porque a densidade dele é menor, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até se espantado com a complexidade e a beleza que a gente tem no nosso corpo humano, né? E fico à disposição. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.